Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. De hoje vamos falar sobre esclerose múltipla. Então aqui tem em geral alguns dados epidemiológicos, né? O que é e onde acontece a esclerose múltipla, os sintomas, os fatores de risco ou causa, que aqui é interessantíssimo a gente discutir, tá? Vocês vão entender que até hoje a ciência não chegou a um diagnóstico explicando qual é a causa, o que realmente causa esclerose múltipla, mas eu já vou explicar para vocês. A classificação, porque existem tipos de esclerose múltipla de acordo com a progressão dos sintomas, o diagnóstico, que é bastante difícil, mas vocês vão entender, e o tratamento. Então vamos com muita calma aqui, primeiro no geral. A esclerose múltipla, gurizada, é uma doença neurológica que ataca principalmente o sistema nervoso central, raramente no periférico, mas principalmente o sistema nervoso central. Agora perceba, ela é crônica. Ou seja, embora tenha o que a gente chama de fase aguda, que são as crises que duram algumas semanas, um tempo, ela tem uma progressão lenta e contínua, por isso que a gente diz que é crônica, não tem cura, mas tem tratamento, vocês vão entender. Outra coisa interessante, a causa é desconhecida. A ciência trabalha com diversas hipóteses, que eu vou explicar mais detalhada aqui, as hipóteses que a ciência tem hoje mais firmes dentro do estudo que eles fazem, estudos muito amplos, estudos epidemiológicos com diversas pessoas que têm a esclerose múltipla e quais são os fatores que levaram aquela pessoa talvez a ter e aquelas que não têm, o que fizeram para não ter. Então a ciência trabalha nisso, certo? Que eu vou explicar para vocês, mas o que a gente sabe é que causa uma forte reação inflamatória e o teu sistema imunológico ataca uma estrutura dos teus neurônios que é responsável por fazer um isolamento elétrico aqui e permitir o impulso nervoso, a conexão também entre... Porque sem o impulso nervoso, como é que um neurônio vai se comunicar com outro neurônio? Então é isso aqui no que a gente chama de bainha de mielina que é destruída pelo teu próprio sistema imunológico. Certo? Então guarda essa informação. Agora, a causa, como eu disse para vocês, é desconhecida. A ciência trabalha com... A principal hipótese é que ela não tem um fator que causa. A pessoa que faz isso tem chance de ter esclerose múltipla, mas sim algo multifatorial, certo? E daí causa essa reação inflamatória, o teu sistema imunológico ataca estas células que cobrem o axônio do neurônio, certo? Causando a desmielinização. Porque isso aqui, pessoal, é a bainha de mielina. Quando a gente estuda o tecido nervoso, quando a gente estuda o neurônio, os neurônios, eles têm que ter uma cobertura desse axônio, que é literalmente um isolamento elétrico, porque o impulso nervoso vai seguindo, ele é um impulso nervoso, inclusive saltatório, e faz muito rápido esse percurso. Agora, sem a bainha de mielina, um neurônio não consegue ter este impulso nervoso e se comunicar com outros. E aí que começam os sintomas que eu vou explicar para vocês logo em seguida. Estas células aqui, por ser do sistema nervoso central, são os oligodendrócitos, certo? Então estas células que fazem a bainha de mielina. Então uma pessoa que desenvolveu a esclerose múltipla, que está com esclerose múltipla, começa a atacar. Eu vou explicar depois com detalhes como se dá isso aí no sentido de progressão dos sintomas, tá? Então guarda essa informação. E aí estas células tentam se regenerar, e aí o sistema tenta atacar, e aí fica nessa progressão crônica de sintomas. Mas vamos adiante aqui. É mais comum em mulheres. Olha só que dado interessante esse aqui. É mais comum em mulheres. Isso é um dado, é um fato, porque a cada 4 pessoas que têm esclerose múltipla, 3 são mulheres e 1 é homem. Ou seja, é numa proporção de 3 para 1. Certo? E aí, ó, o início é mais comum em jovens adultos. Então, lá entre 30, certo, anos, 35 anos, 40 anos, pode ser que dão, principalmente onde ocorrem os primeiros sintomas. Não significa que criança não pode desenvolver sintomas, ou que adultos, ou que pessoas acima de 60 anos, idosos, não têm os primeiros sintomas. Não, mas é mais comum nesta fase aqui. E no Brasil existem aproximadamente hoje 35 mil pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla. Então você vê que não é uma doença comum, certo? É muito importante você se ligar nisso. Te liga. A esclerose múltipla ela não é contagiosa, ela não é infecto-contagiosa. Uma pessoa que tem esclerose múltipla não passa para outra. Veja que isso já é descartado para não um vírus, uma bactéria, certo? Que causa essa doença. Agora, beleza.
Então você imagina que os teus neurônios, eles estão lá, ativos, mandando impulso nervoso, numa boa. Se vocês assistirem a sala de sistema nervoso, de tecido nervoso, vocês vão entender, certo? Qual a importância desse isolamento elétrico, porque literalmente ocorre um diferencial de potencial, de carga, e isso é passado uma velocidade extremamente rápida. É que nem um ato reflexo, tocou, pô, tô tocando aqui, tu tá sentindo. Poxa, para tu sentir tem que vir um impulso pro teu sistema nervoso central, ele tem que interpretar aquilo e mandar para cá de volta para tu falar, pô, tô sentindo. Olha que louco, né? Para uma reação, por exemplo, tu bate aqui, bate no joelho e levanta. Isso tudo acontecendo no teu sistema nervoso, justamente porque tem a bainha de mielina. Agora imagina uma doença que o teu sistema imunológico começa a destruir essa bainha de mielina. Então aqui ela estaria intacta e aqui ela estaria já sendo atacada, sendo destruída. É óbvio, professor, então acontece só numa partezinha? Não, aqui eu representei uma bainha de mielina saudável e aqui eu representei uma bainha de mielina já sob ataque, uma pessoa que tem esclerose múltipla. Vai lembrar que o nome esclerose múltipla, esclerose é uma lesão, certo? E múltipla, porque em múltiplos locais, não é numa partezinha apenas do sistema nervoso central. Muito bem, sintomas. O início tem sintomas muito sutis, certo? E transitórios, ou seja, a pessoa tem aquela crise, dura uma semana, o que muitos autores chamam até de ataques, né? Tem aquele ataque e durante aqueles dias ou aquelas poucas semanas, pá, depois passa. No início, os principais sintomas são visão turva, tá? Dificuldade de controlar a urina, ou seja, a pessoa urina sem poder segurar, do nada se mijou, certo? E não era comum, a pessoa não tem continência urinária, não tem nada, né? Então esses são os primeiros sintomas, talvez uma falta de equilíbrio, uma dormência e tal. Só que isso, como diz, é transitório. Depois de um tempo, esses sintomas começam a se tornar um pouco mais intensos. Por isso, pessoal, é muito importante o diagnóstico cedo de esclerose múltipla. Lembre-se que a nossa maior arma contra doenças, infecto-contagiosas ou não, doenças crônicas, doenças autoimunes, que é o provável dessa aqui, é você diagnosticar cedo, porque daí a pessoa que tem, hoje a medicina está muito avançada, então a pessoa que tem esclerose múltipla vai ter uma vida normal, óbvio, tomando medicamento, tomando alguns cuidados, obviamente algumas pessoas depois de muitos anos podem desenvolver alguns problemas referentes à doença, mas tem relativamente uma vida normal, porque a ciência está evoluída e daqui a alguns anos vai estar muito mais ainda, certo? Então depois começa a fraqueza, a pessoa sente uma fraqueza no músculo muito grande, né? Formigamentos, visão dupla, certo? Dores, eu botei deles, né? Não, mas é dores, tá? QMHS, pessoal. Dores, a perda visual prolongada, pessoa, porque ocorre uma inflamação no nervo óptico, certo? Então ela pode ter uma perda de visão, sim, pode ser prolongada, passar tempo sem enxergar. O desequilíbrio surge, tremores, prisão de ventre, porque a pessoa perde o controle do esfíncter, o controle do peristaltismo, justamente porque isso é comandado por cérebros. Por mais que tu não pense no peristaltismo, tem uma parte do teu cérebro que faz isso por ti. Então, se isso está sendo danificado pela esclerose múltipla, você vai ter dificuldade nisso também, mesmo sem pensar, sem saber. Então, esses são alguns dos sintomas. Só que são tantos sintomas, pessoal, e tantos sintomas parecidos com outras doenças, que o diagnóstico se torna bastante difícil, que eu vou falar para vocês em seguida. E aí vem os fatores de risco. Aqui, pessoal, talvez seja uma das coisas mais intrigantes nesse assunto, porque, como eu falei para você, a ciência não bateu o martelo falando, o que causa é isso aqui. O fato é que nesse fumar aumenta a probabilidade de ter câncer de pulmão. Isso é um fato, isso se sabe. Agora, o que aumenta a probabilidade de ter esclerose múltipla, cara? É complicado. O que a gente sabe é que é multifatorial, provavelmente, e que também é uma doença autoimune. É claro, poxa, se é autoimune, a gente sabe a causa? Não necessariamente. Por que a gente classifica ela como uma doença autoimune, embora ela não tenha sido também batido martelo como autoimune? É complicado. Porque o teu sistema urológico interpreta que tem que destruir a tua bainha de mielina do teu sistema nervoso central. É por isso, certo? E ocorre esse processo inflamatório e tal, e segue o baile. Aí, então, quais são os multifatores? Perceba, genética. Não é que uma pessoa nasça com aquilo, vai ter, mas alguns genes presentes, que já foram identificados, inclusive, eles podem indicar uma maior propensão. Como é que eles fazem? Pessoas que têm esclerose múltipla têm essa variante genética aqui. Fatores ambientais, olha que loucura. Eles identificaram que a latitude tem a ver. Como assim a latitude? Populações, no caso, quanto mais próximo ao Equador, menor é a incidência de esclerose múltipla. Já parou para pensar que loucura isso? Aí eles correlacionaram com vitamina D, por causa do sol, radiação e tudo mais. Né? Então só que isso aqui não é uma regra geral. Embora num mapa global a gente enxergue essa tendência, existem exceções. Por isso que ainda não é nada garantido. Né? Outra é o estresse.
Também, pá, a pessoa que vive estressada vai ter esclerose múltipla? Não, mas existem hipóteses que o estresse pode aumentar a probabilidade de ter esclerose múltipla. Tá? Infecções, poxa, olha que interessante. Existe alguns cientistas que trabalham com a hipótese da higiene. Pessoas, crianças, principalmente nas primeiras fases, que nunca pegam doença nenhuma, que nunca se entregam a nenhum antígeno, não desenvolvem uma defesa, né, na infância de virose, de bacteriose e tudo, elas têm uma predição maior a ter esclerose múltipla. Mas é uma hipótese, e essa hipótese já é confrontada com o vírus da Epstein-Barr. Porque há pesquisadores, o vírus da Epstein-Barr é o vírus que causa a doença do beijo, que é a mononucleose, dor de garganta e tal. Esse vírus entra no corpo, o teu sistema imunológico combate ele, só que ele nunca é eliminado. É como, ele é da família do vírus da herpes labial e tal. Ou seja, ele fica dormente lá e volta e meia ele entra em atividade, embora não dê mais sintomas, ele fica sempre no teu corpo, certo? E aí eles falam que pessoas, a partir de uma pesquisa, eles viram que as pessoas que têm esclerose múltipla têm também esse vírus. Só que esse vírus, estima-se que 95% da população adulta tenha ele. Então, pô, a probabilidade de todo mundo que tem esclerose múltipla ter esse vírus existe também. Então, por isso, e ela confronta, porque se fala da hipótese da higiene, que a pessoa que tem mais doença, no caso da infância, tem menos chance de ter esclerose múltipla, como é que uma doença como o vírus da Epstein-Barr vai, no caso, aumentar? Não, teria que diminuir, segundo a hipótese da higiene. Então veja que há um confronto de ideias aí muito forte pela ciência. Também anomalias vasculares, certo? Então você vê que várias hipóteses. O que a gente sabe, novamente, que é multifatorial, certo? Muito bem. Quanto à classificação, eu vou mostrar rapidamente uma imagem para vocês vão entender. Ó, a esclerose ela pode ser do tipo esclerose múltipla, recidivante, remitente, quando tem ataques imprevisíveis, eles chamam de ataque, tá? Os que a gente fala que é crise, né? Então, ataques imprevisíveis que podem ou não deixar marcas permanentes, seguidos de períodos de remissão, ou seja, a pessoa tem uma crise e ela vai embora. E embora possa deixar algumas sequelas ou não após cada crise. Outra é a esclerose múltipla secundária progressiva, que inicialmente, né, tem a esclerose múltipla recidivante, remitente, que é a anterior, só que entra depois subitamente em declínio, sem períodos de remissão, ou seja, vai embora, vai aumentando os sintomas sem ter esses declínios. Outra é a esclerose múltipla primária progressiva, no qual há um aumento estável da degenerescência. Vamos lá. Tem um aumento estável da degenerência sem ataques, ou seja, é progressivo, não tem os ataques, aqueles que duram, aquelas crises fortes, só que os sintomas sempre são progressivos. E depois tem esclerose múltipla primária recidivante, que é uma progressão contínua desde o aparecimento e ainda tem ataques ocasionais, elevando, né, naquele período os sintomas. Então repara que não tem como prever também, cada pessoa que desenvolve esclerose múltipla pode desenvolver uma progressão dos sintomas de acordo com esse gráfico que eu mostrei para vocês. Agora, qual é o diagnóstico, pessoal? Primeiro, é bastante difícil. O diagnóstico é difícil, porque esses sintomas, tá? Esses sintomas, eles são compatíveis também com diversas outras condições neurológicas, ou infecções, ou não, tá? Então é bastante difícil. Mas, obviamente, o diagnóstico é clínico, então um médico especialista nisso, ele vai notar e vai fazer um balanço de todos esses sintomas a partir da conversa com o paciente, e ele pode confirmar, por exemplo, com alguns exames de imagens, como é o caso da ressonância magnética. Existem protocolos, tá, na medicina, um bem atual, outros mais antigos que eram utilizados, que fazem um balanço de todos os sintomas para pontuar, digamos assim, para falar, poxa, realmente a pessoa tem esclerose múltipla, ou descartar. Então é muito importante, o médico obviamente sabe disso, ter esse diagnóstico, embora seja difícil. E o tratamento, aí que vem, como eu disse para vocês, não tem cura, pessoal, não tem cura. Eu acho que eu escrevi em algum lugar aqui, não escrevi, mas não tem cura. É uma doença que não, infelizmente, hoje não tem cura. Ah, professor, tá gravando esse vídeo aqui, é quase 2023, mas quando vê eu tô assistindo ele em 2050, tem cura. Pô, que bom, velho. Torço para isso e depois eu faço uma atualização desse vídeo. Aliás, todos os vídeos que eu falo aqui sobre doença, lembre-se, as doenças que eu falo aqui é sempre com a visão biológica da coisa. Eu não sou médico, eu sou biólogo. Então eu entendo do corpo humano, mas com a visão biológica.
Por exemplo, aqui eu falando de tratamento, eu não posso sugerir para você tratamento e não posso te diagnosticar aqui, nem tenho essa capacidade de fazer o diagnóstico para você se tem ou não esclerose múltipla. Mas eu posso te orientar para que você procure um médico, obviamente, para saber se tem ou se não tem, e aí fazer o tratamento. Então, como eu disse, tá aqui, eu escrevi, eu sabia que tinha escrito, não tem cura. Então, basicamente, o tratamento é assim, na fase aguda de uma crise, de um ataque, corticosteroides. Então ele vai trabalhar com esses corticosteroides aí para a pessoa diminuir os sintomas naquela fase e consequentemente tentar amenizar, embora talvez não seja eficiente para amenizar necessariamente uma possível sequela pós-crise, mas que diminui aqueles sintomas durante a crise. Muito bem. E outra é a entre-crise. Então uma pessoa tem uma crise e dependendo do tipo pode levar 6 meses, 1 ano, mais tempo para ter uma segunda crise. Então para aumentar estes espaços entre crise ou até anular, existe um outro tratamento que é com imunossupressores e imunomoduladores. Obviamente, todos esses tratamentos são acompanhados por médicos, porque algumas pessoas podem ter alguns efeitos colaterais, aí tem que adaptar, etc e tal, mas tem tratamento. E se uma pessoa, veja bem, a expectativa de vida muda com uma pessoa que tem esclerose múltipla em relação a uma pessoa que não tem, muda em aproximadamente entre 5 e 10 anos. Então repara, não é uma sentença de morte, não, hoje a ciência está aí para isso. Só que, com esse tratamento, a pessoa tem uma vida, eu digo relativamente normal, dá para dizer que é normal? Sim, claro que dá, mas relativamente porque tu tem que tomar aquele medicamento a mais por ser uma doença crônica. Poxa, mas eu tenho diabetes, tenho que tomar um remédio também. Sim, é uma doença crônica. Então é uma vida relativamente normal, tu não vai morrer de diabetes hoje, tu faz o tratamento certinho, certo? Ou se tem hipertensão, é uma doença crônica, não tem cura? Não, tudo bem, mas tem medicamento, embora seja crônica, certo? Então, existem muitas doenças crônicas que a gente não se assusta. A esclerose múltipla, o nome assusta. Pá, esclerose múltipla, meu Deus do céu, não, mas calma. É uma doença crônica tratável, certo? Embora não tenha cura. Então, as pessoas que têm esclerose múltipla sabem muito bem disso, com um tratamento adequado, vão ter uma vida normal, adequada, desde que tomem os medicamentos, tem um acompanhamento médico ali rigoroso até ajustar estes medicamentos. E, obviamente, em alguns casos, a fisioterapia. Por quê, pessoal? Essas crises que dá nas pessoas, elas podem deixar alguma sequela. Embora dê uma crise e a pessoa fique mal, depois melhora, pode ser que nunca volte 100% ao que era antes. Ok. Então, se a pessoa tem ali um problema de prisão de ventre, de segurar esfíncter, de movimento e tal, a fisioterapia ajuda em muito. Muito mesmo. É um dos principais tratamentos, além dos que evitem, desses tratamentos que evitam novas crises. Certo, gurizada? Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada, né? Mas, pessoal, essa aqui é o... Eu sempre, né? A gente ouve falar sobre essas doenças, tá? Aí tu fala, professor, será que eu posso ter? Claro, no Brasil, aproximadamente 35 mil pessoas têm diagnósticos de esclerose múltipla hoje. Inclusive com alguns medicamentos muito caros que você pode procurar o seu médico, vai se orientar, obviamente, né, com tratamento pelo SUS e tudo mais. Tá? Então não é uma doença comum, é uma doença rara. Tá? 35 mil no montante de 215 milhões de brasileiros que somos, pega isso aí, é 0,00 sei lá quantos por cento, é muito poucas pessoas que têm. Tá? E ela não é transmissível, certo? E ela em princípio, autoimune, tendo vários fatores aí que a gente não pode descartar. Para vocês terem uma ideia de como muda de localidade para localidade esclerose múltipla, tem lugares que a cada 100 mil pessoas, 2 têm esclerose múltipla. Outras localidades, a cada 100 mil indivíduos, 100 mil pessoas, tem 150 casos. Então repara que é muito diferente de acordo com o local também. Tá? Isso é muito interessante, tá muito louco, para que a gente possa discorrer, debater. E aí, segurizada, não se esquece, se você não se inscreve, se não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o like felpudo e comenta, nem que seja, professor, assistir até o final. Estamos juntos, um grande abraço e até mais.